Quando eu aprendi que a morte vem do colo intestinal, aí eu tentava me cuidar e procurei cuidar mais ainda. É interessante, pode passar aí, deixa aí para deixar. A Bíblia, irmãos, fala de fisiologia, mas a linguagem de Deus para nós é diferente, certo? É muito diferente. E a ciência colocou os nomes de órgãos, não é? Tem a fisiologia, a anatomia, mas Deus tem seus nomes diferentes. E é interessante isso. Quando Deus fez o ser humano, nós sabemos, era para viver eternamente. O único planeta que passa por esses problemas de morte, de redução de vida, é o planeta Terra. Os outros mundos inumeráveis, com milhões de seres que nunca pecaram, não sabem o que é a morte. Interessante, né? Eles não sabem, porque nunca desobedeceram. Nunca desobedeceram, sempre foram fiéis. E o único planeta foi o nosso. E nascemos nesse planeta desnorteado. Só que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele providenciou todos os meios para nos salvar. Olha, irmãos, Deus quer nos restaurar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque o homem é um ser tridimensional, certo? Então Deus quer recriar em nós, devolver em nós aquilo que Adão perdeu. Interessante. Deus quer dar a nós o porte, a estatura de Adão. Viu que a coisa é séria? Que a promessa de Deus é impressionante. Então, para nós, dessa estatura, precisamos ter cuidado. Mas a negligência às leis da saúde é que levou o ser humano ao caos e também à vida espiritual. No capítulo 12 de Eclesiastes, esse capítulo mostra que ninguém escapa da velhice e nem tampouco da morte. Interessante, né? Da velhice e da morte, bom, ninguém escapa, viu? Só vê a mulherada fazendo as estéticas, né? Fazendo lipo, tanta coisa aí, para não envelhecer, e faz tanta cirurgia plástica e pinta. Não adianta que a velhice chega. Tudo aquilo que a gente tem que ter cuidado, né? Com o aspecto da aparência. Mas muitas pessoas fazem tanta cirurgia que perde até sua originalidade, identidade. Como no caso de Michael Jackson. Ninguém sabia. A criança, o adolescente que nasceu e passou a conhecer aquele artista, não tinha ideia da origem, da fisionomia daquele cantor, de tanta coisa que ele aprontou. E há muita gente assim. E a gente precisa se cuidar, irmão, deixar que o grande cirurgião plástico do universo faça isso em nós. Parece que existem as leis naturais que revitalizam. Sábio Salomão, ele chamou a atenção da igreja de Israel no passado e até hoje continua chamando. Ele diz assim, ó: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Abrem as Bíblias. Antes que venham os dias maus, cheios os anos em que dirás, não tenho deles para Capítulo 12, versículo 1 diz assim:
dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Em outras traduções diz: não tenho prazer em viver. Por que Salomão, irmãos, admitiu à humanidade ter cuidado com a sua saúde? Aqui está chamando para o movimento reformatório. Ter cuidado, lembra do Criador. E no verso seguinte diz assim: lembra-te para que antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e todavia as nuvens depois da chuva. Aqui está a fisiologia bíblica. Lua são os neurônios, tá? Deus chama os seus neurônios as luas. O sol, o cérebro, tá? Interessante. Como também adianta, ele diz aqui, né? Que a luz, a lua, as estrelas. Irmãos, quando vocês olham para o céu, uma noite estrelada num monte ou na beira de uma praia é a coisa mais linda. É incontável. Você não tem como contar as estrelas. Quando o grande São Bisto olhava para o céu, ele ficava deslumbrando, pasmado em ver tantas estrelas. E hoje, os astrônomos, né? Dos astros, até hoje estudam e ficam impressionados. Sabe, Deus chama suas células do seu corpo de estrelas. Interessante, estrelas. E no capítulo 12, no verso 6, Deus chama o seu estômago copo de ouro. Por que Deus chama o estômago copo de ouro? Vê que a linguagem divina é diferente do humano, das coisas. Copo de ouro. E diz: ó, cuidado com o copo de ouro, porque uma vez ele quebrado, é problema. Já a senhora White, a nossa querida irmã White, na visão que ela teve, ela descreveu: olha, é a oficina onde forma a saúde e a vida. Deu para entender? Seu estômago é o que diz a ciência. Chama de estômago. Salomão chamava de copo de ouro, porque é um órgão importantíssimo e insubstituível. Esses dias eu cuidei de uma senhora em Aracaju. Ela comia tanta jabá, chamada carne de sertão, ou carne seca, né? E chamada charque, e também comia tanto doce que perdeu o estômago. Coitada, pensa, uma irmãzinha fiel, uma irmãzinha missionária, construiu igreja. Gente, foi uma calamidade, foi um horror o final daquela senhora. O médico foi lá, não é? Amputou o estômago, cortou de um lado, tirou, emendou o esôfago com o intestino, a parte do delgado. Não passou muito tempo. Tudo que ela comia, não tinha como digerir, não tinha como separar os alimentos. Pouco momento, os alimentos saíam inteiros, cru. Morreu agonizantemente cancerosa. O que é que diz a Bíblia? Cuidado, não é? Vamos ler aqui no verso 12, tá? Eclesiastes, capítulo 12, verso 6. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo. Cadeia de prata, sabe o que é, meus queridos? Seus intestinos, os meus.
despedace. O médico foi lá e despedaçou. Tchum! Arrancou, imaginando que ia dar jeito. Irmãos, são 35 milhões de brasileiros com a cadeia de prata despedaçada. E muito mais com o copo de ouro quebrado. A coisa mais triste, terrível, é uma pessoa fazer uma redução estomacal. Nunca mais a gente. Sabe isso por quê? Porque, segundo o Dr. Pava, na sua estudo e pesquisas, foi aprovado que o cérebro tem milhões de neurônios. E o estômago, o copo de ouro também. Aí passei a entender por que Deus chama de copo de ouro. Sabe isso por quê? Porque é o segundo cérebro. Hoje, fisiologicamente, está comprovado que o estômago é o segundo cérebro. É dele que forma a saúde e a vida. Cuidado, meu querido. Você pensa que viver de qualquer jeito é realmente benéfico? Só traz prejuízo. Bom, poderia falar muito dos órgãos, porque a Bíblia fala na sua função, mas vamos falar só de uma parte do órgão, dos órgãos, uma das partes do nosso corpo. Vamos falar do sistema digestório. Mas quando o sábio Salomão fala aqui, lembra do Criador dos dias da tua mocidade, porque sabia que a negligência, a falta de cuidado, levaria a muitos sofrimentos. Olha, irmãos, foi mais ou menos no ano 2000, quando eu estava em Aracaju, a diretora do asilo, um grande asilo, me convidou para dar uma palestra lá no asilo para as pessoas, para os asilados, as pessoas de terceira idade. Um asilo muito grande, bem equipado, bem estruturado. Ela dizia: Doutor Luiz, eu quero te convidar, espero que o senhor aceite, a dar aqui uma palestra para meus filhos. De início, para meus filhos. Sim, para meus filhos. Mais de 100, 120 parece, 130, um negócio assim. Olha, porque eu já tinha cuidado da saúde dela, de outras pessoas, e ela pediu para ir lá, e eu fui. Mas antes de ir, eu disse: mas que dia? Não, o senhor marca o dia. Eu digo: então eu posso ir no sábado à tarde. Eu cuidava de uma igreja em Aracaju e disse levar também meus jovens um grupo de canto. Ah, que maravilha, pode vir. E então avisaram seus filhos. As pessoas de mais idade estavam lá, os filhos dela. Uma pessoa muito dada. Aquela nasceu para cuidar, não é? Do ser humano mesmo. Muito humana. E aí programamos e falei com a juventude, prepararam o grupo. Eu disse: olha, vocês vão para um lugar e lá temos que dar o exemplo. Chegar lá, ficar sentado, cantar e tal, prestar atenção, porque vamos para um grupo de pessoas de terceira idade. E os jovens concordaram e fomos. Irmão, quando eu cheguei naquele auditório, lá estavam os filhos daquela doutora. E tinha mais pessoas que ela convidou. Tinha mais outras pessoas naquele auditório. Bom, e eu comecei a falar, né? Do sistema emocional, das emoções desequilibradas. Tinha uma velhinha, uma senhora idosa, ela desse tamanho assim, irmão, e ela andava assim, né? Com cada unha. Eu fiquei olhando, coisa estranha.
ela era inquieta ali no auditório. Ela chegava assim de um lado e sentava, parecendo aquele menino traquinho, sabe? Inquieto. Aí sentava e de repente, com aquelas unhas grandes, dava aqueles cantos assim, só que a pessoa se agitava, ficava nervosa. E ela fez isso umas 3 vezes assim, sentava, beliscava e saía. Mas quando ela chegou no outro lado, e o Senhor assim, bem idoso, né, cabelo grisalho, e ela sentou ao lado e deu um beliscão naquele Senhor. Ele levantou, meteu no braço e ela caiu lá. Mas irmãos, foi triste aquele momento, porque ela caiu, ele levantou, olhou para ela e disse: quando terminar essa reunião, nós temos um acerto de conta. Digo, pronto, vai lá. E foi aquela confusão, aquela agitação, e eu tive que parar, fiquei quieto. Aí a diretora, aquela senhora, a doutora Maria José, veio lá para cá, disse: minha filha, por que você fez isso? Ela já sabe que ela não entra aqui, né? Vamos sair, vamos. Ela aí abriu a boca, mas disse cada palavrão xingando aquele outro senhor. A velhinha, que velha irreverente. Irmãos, eu me lembrei quando Davi orava a Deus, pedindo para não abandoná-lo no tempo da velhice. Interessante. Davi dizia: Senhor, não me desampare no tempo da velhice. Não me desampare, Senhor. Bom, eu li várias vezes, mas não entendia. Tempo depois, lendo o Testemunho Sagrado, diz a senhora White, ela fazendo a exegese daqueles versos, foi no Salmos. Deixa eu dar aqui o Salmo para os irmãos, tá? Foi no Salmos 79. A senhora diz assim: que Davi estava chegando à sua idade, terceira idade, e acompanhou de muitos jovens do passado na sua mesma idade, e então ficaram idosos, velhos, irreverentes, e ainda diz que muitos deles abandonaram a Deus, a sua fé. Por que isso? Porque no tempo da juventude, com todo vigor, com toda a virilidade, não se consagraram, não se dedicaram a Deus. E o resultado foi chegando a velhice, e aquele pecado, ou os pecados que tinham, não venceram. Agora chegou a idade, perdeu o vigor, a vitalidade, a lucidez. Aí ela diz assim, isso me assombrou: Satanás então se aproxima. Ele fica de longe acompanhando. Viu, querido jovem? Você que é esse rosto bonitão, malhadão, todo traente, sem comunhão, sem oração, sem confiança em Deus, sem ter sua parte com Deus, a velhice chega. E quando chega, não tem mais estímulo para nada, porque não dedicou-se a desenvolver energia espiritual. E Davi, vendo que muitos colegas da infância daquela idade dele, muitos abandonaram a fé e eram nervosos. Aí eu me lembrei daquela velhinha. Eu digo: o que é que ela não aprontou quando era jovem? Envelheceu e agora, com aquele hábito de beliscar e de xingar, trouxe desde a infância. E não venceu, irmãos. Ficou velhinho, parecendo um menino traquinho de lá de 8, 10, 12 anos. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com a saúde, ter cuidado com o comportamento, ter cuidado com os maus hábitos, porque o tempo vai passando e chega um ponto que torna-se uma pessoa irreverente que é. Por isso que tem
pessoas idosas, velhas, que a família muitas vezes rejeita. Deu para entender? A vizinhança muitas vezes não entende. Os filhos engravam. Estou me defendendo dos filhos, não. Mas como é que pode essa família não liga para esse Senhor? Que loucura! Mas ninguém sabe o seu perfil e sua vida lá dentro do lar. E aí chega um momento que todo mundo abandona. Irmãos, há dois tipos de velhices, tá? Vejam bem, há dois tipos de velhices. Aqueles que se preocuparam em cuidar da saúde física, emocional, espiritual, e chega uma idade saudável, equilibrada. Conselheiro morre e deixa saudável. Deu para entender? Sem problemas emocionais. E há um outro tipo de velho que chega à velhice e fica rabugento. E ninguém aguenta, irmão. Os netos, quando vê, até foge. Eu conheço pessoas idosas assim. Em Tapetinga tem uma senhora, irmão, que faz dó. Os filhos gostam, faz tudo, mas não se aproximam. Os netos fogem, porque ficou uma velha, rijosa e iracunda. E não tem quem aguente. Deu para entender o que é que diz aqui? Lembra do teu Criador nos dias da tua? Para quando vir a velhice, não venha dizer, não tenho prazer neles em viver. O problema, irmão, não está na velhice. O problema é do que plantou e agora está colhendo. Cuidado, meu querido. A coisa mais bela é uma idade avançada, respeitada e equilibrada. Nenhum patriarca morreu gaga e nem tampouco caducou. Morreram equilibrados, lúcidos, porque da juventude até a hora de ter o descanso, morreram no equilíbrio. Irmãos. Agora veja, há um problema sério em nossos dias hoje. Vejam bem, vamos entrar aqui. O sistema digestório. O sistema digestório, irmão, é o caminho do alimento. Começa ali da boca, né? Vocês podem ver. E aí vem o esôfago, o fígado, né? E ali está o estômago, ó, esse estômago. E aqui vem a corrente de prata. Ali é o copo de ouro e a corrente de prata. Por que Deus chama o estômago de copo de ouro? Já demos para entender que é algo precioso. A cadeia de prata, irmãos, que são os intestinos, certo? Então, todo aqui é chamado o sistema digestório, tá? O alimento está lá em cima, na boca, e os dejetos saem cá embaixo, aqui no reto. E muita gente quer fazer do seu estômago, dos seus intestinos, um depósito, né? Comer de tudo, qualquer hora e toda hora. Mas vejam bem, vamos aqui para uma parte dos intestinos. Vejamos. Vamos lá. Olha, irmãos, o intestino de uma pessoa de 1,70 m tem, na média, de 8,5 metros, tá? Isto quer dizer que uma pessoa de 2 metros de altura, vezes 5, que é 5 vezes o seu tamanho, dá 10 metros de comprimento. Então veja bem, Adão tinha 4 metros de altura. Vezes 5, ele tinha 20 metros de intestino, irmãos. Qual a largura dessa parede aqui? Ou o tamanho dessa parede, dessa igreja? 20 metros? Era o tamanho dos intestinos dele. Mas ele tinha perfil. Se você tem 1,70 m, seus intestinos é de 8,5 metros.
6 metros de intestino delgado e 2,5 metros de intestino grosso. Por isso que muita gente se aproveita e quer fazer dali um balaio, né? E complica, né? Então, irmãos, tem ali, ó, tem 5 vezes a altura de nosso corpo, ou seja, 8,5 metros de comprimento. Denotando que o homem é frugívoro, tá? Não carnívoro, pois os carnívoros possuem um intestino 3 vezes menor ao seu tamanho. Você olha para o leão, o intestino dele é 3 vezes menor. O porquê disso? Ele é carnívoro, então ele come carnes e a carne putrefica. Se ele tivesse um intestino do tamanho de 5 vezes o tamanho dele, então é digerível no animal carnívoro, é digerível. E no ser humano é indigesto. E aí atrasa. Por quê? Hoje está comprovado que o intestino do ser humano é herbívoro e frugívoro, não é carnívoro. Entendemos por que a humanidade sofre? Hepatite, é câncer, é congestionamento, é hemorroida, não é? É tanta coisa, porque os seus intestinos é de herbívoro e frugívoro. Agora vejam, vamos adiante. Os senhores estão vendo aqui o intestino normal, aqui é a parte do intestino grosso. A última parte do intestino do ser humano chamado de fossa negra. Nós temos, irmãos, uma latrina andante. Você está andando, ela está lá dentro, tá? E tem gente que passa 15, 20, 30 dias com aquela fedentina lá dentro. É triste. Milhares de pessoas vivem assim. Não sabe o malefício que causa. Porque Deus fez o ser humano imperfeito. Há dentro de nós as leis. O Senhor vai dizer assim: cada órgão tem sua lei. Uma vez negligenciado, transgredido, tem um preço a pagar. E segundo a ciência, quando o órgão está em ruína, aí vai lá, amputa e é insubstituível. Certo? O que leva as pessoas, irmãos, a adoecerem, perder órgãos, putrefato, ou seja, causar assim maneiras estranhas, é justamente pela maneira de viver, comer, beber, acasamento. Então, quando esse intestino grosso aqui, irmãos, entra em estado de inflamação, de infecção, não tem vida para resistir. Agora veja, esse intestino grosso, essa parte aqui é ascendente, transverso e descendente. E aqui é a parte do colo, tá? É o colo normal, aí é o colo normal. Quando a pessoa é saudável, quando a pessoa faz exercício, quando a pessoa come na hora certa, quando a pessoa toma água, tem um colo normal. Quer dizer, sua fossa negra funciona normalmente. Tem gente que evacua, defeca 2, 3 vezes por dia. E tem pessoas que esquecem. Não é? Parece que está aposentado. Não é verdade? E isso não é normal na vida de ninguém, irmãos. Olha, irmãos, foi descoberto segundo a biologia, que há um tipo de gás, óxido nítrico, na medula, que é desenvolvido no cérebro. E esse óxido nítrico tem acesso a toda a parte do corpo, pela corrente sanguínea, pela célula, pelos órgãos. Ele anda assim numa velocidade, irmãos, incrível. Qual é o papel, a função do óxido nítrico? É que ele sai na frente abrindo ala, para que o oxigênio venha e dê vida. Deus já fez assim, irmãos.
incrível. Quando a pessoa não defeca normalmente e come erradamente, mistura, indevida, qualquer hora, toda hora, o que acontece? Dá uma má digestão. Essa má digestão desenvolve gases pútridos. E agora ouçam aí. Esses gases, indo para a corrente sanguínea, irmãos, causam uma maldição. Quando esses gases pútridos da má fermentação se depara com esse óxido nítrico, irmão, vira um veneno que não tem seguro. E este veneno dá o nome de peroxidado nitrato. Aí, ó, envenena o corpo todo e abre porta para qualquer enfermidade. E o sistema imunológico baixa. Sabeis o que é isso? Pessoas que não defecam na abertura para tudo isso. Não estou falando de bebida, de droga, nada disso. Estou falando de alimentação incombinável e errada. Imagina quem come carne de porco, quem come linguiça, picanha, fica picanhado, não é? Quem come muito essa parte de salsichas, essas coisas. Oh, meu irmão, se o ser humano soubesse de tal mal ou males, jamais faria isso. Agora veja um código danificado. Vem cá, não faz isso aí. Já fez muito, hein? Já fez, né, meu? Mas agora não faz mais, né? Nós precisar, né, Jorge? Amém. Só se envenenar, né, Cilinho? Olha, meu irmão, vou dizer, viu? Vocês façam uma experiência. Eu estava ali no sul da Bahia, em Porto Seguro, e eu cuidei de um senhor, dono de uma das churrascarias bem famosa. Aí ele telefonou e disse: o senhor poderia vir aqui no meu escritório? Eu falei: pois não. Aí eu fui, ele disse: o senhor me venha na média de 12h30 para 1h. Eu estava na igreja central fazendo uma semana. Aí eu, poxa, para 12h30 para 1h. Mas eu fui, né? Porque uma irmã muito querida trabalhava lá e apelou que não podia ir lá, né, para ser atendido. Então eu fui. Irmão, quando eu cheguei lá, aí ele me atendeu muito bem, me convidou para almoçar. Eu digo: não, eu vim aqui atender o senhor, não se preocupe. Aquela churrascaria, muita gente, né? Já assim, movimento de festa, né? Porto Seguro é 1 milhão de pessoas por ano. É a segunda cidade de turismo da Bahia. E aí eu cheguei lá, conversei com ele, então ele me levou no escritório dele, sentávamos ali. Mas eu via, irmãos, muitos garçons, né? Saía assim, né? Quando comia, espetão de carne e tal. Aí eu me sentei e fiz uma pergunta a ele. Ele disse: escuta, o senhor gasta muito dinheiro, gasta muito aqui comprando carne, né? Porque para fazer assim, churrasco, essas coisas, tem que ser carne, né, especial. O senhor deve ter alguma pessoa que mata animal só para isso. Ele disse: não, senhor. Aí ele disse para mim: não, senhor, eu vou falar para o senhor porque o senhor é uma pessoa diferente, mas outras pessoas jamais não falam. Eu fui no mercado, compro a carne madura que existe, a mais barata. Compro os galões de Coca-Cola. Já tenho lá, mando fazer aqueles tipos dos cortes da semana e jogo a Coca-Cola por cima 1 hora. E aí, ó, a macia, a carne madura, torna-se picanha. Eu dizendo: é assim, né? Eu fiquei olhando para ele, ele disse: e tem mais uma. Aí quando corta direitinho, que joga no espeto, aí ela acende aquele cheiro e a pessoa come e é saborosa.
o senhor vai comer um pedaço daqui a pouco comigo. Eu não, muito obrigado. Mas ele falando numa seriedade, né? Dentro dos negócios do comércio dele. Eu digo, como é que é? Eles a carne durou nele, que o senhor encontrar, ponha dentro da Coca-Cola. Ela, se deixar horas, a carne fica, se desmancha. Digo, então o senhor faz esse tipo de churrasco? Eles querem. E o povo nem, ó, e come bem. Eu digo que paga bem, ele disse, é claro. Deu para entender, meu querido? As grandes lançarias. O povo come que chega, mas vai perder a língua, a boca. E tanto mastigar. E o que é que ela faz? Ela arrebenta com o sistema celular. Ela elimina as defesas. E a carne, ela é a portadora de câncer. Aí prolifera os vírus e não tem quem segure. E hoje, as pessoas cancerosas em câncer de estômago e do colo intestinal, do colo, tem mais. Meus irmãos, o povo de Deus não pode viver nesse caminho, não deve. Isto danifica a mensagem preciosa do terceiro e do quarto ano. Os irmãos, deu para entender? E me disse aquele senhor, ele tinha um problema sério de coluna, muito grave. Eu cuidei daquele senhor. Agora, irmãos, vejamos um colo, não é? Veja bem, esse colo transverso. Esse colo transverso, irmãos, está aqui, né? O descendente, não é? Ó, que situação. Como de show desenvolveu. E nessa parte final aqui, ó, fechou, atrofiou. Ali não tem doutor que dê jeito para fazer ele defecar. Trancou. Tem muita gente hoje com os intestinos estreitos, fechados, e morrem agonizantes. Ali é um colo cancerígeno, né? Canceroso ali. Daqui. Agora, o que é aquilo ali? Come, bebe, é coisa saudável, coisa doce, ao mesmo tempo, fritura, sucos. Gente, não foi para isso, nem dessa maneira que Deus criou para viver assim. A pessoa senta na mesa, toma aquele copaço de suco, ou água gelada, ou refrigerante, ou suco de fruta. Ai, irmão, o estômago não trabalha não, porque ele é fiel à lei da saúde. Aí ele sofre. Os intestinos, os órgãos. Que situação da humanidade hoje, não é? Veja o tipo de colo. Repara, a situação desse aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas saliências aqui, ó, irmãos, é chamado colo afetado por divertículos. O que é divertículos? É que na região dos intestinos nasce essas saliências e vai tendo bolsas. Pessoa que não mastiga, viu? Come tomate, não mastiga a semente. É melhor tirar a semente, já que você é muito agoniado, não tem paciência de mastigar. Come a farinha, não mastiga. Feijão, não é? Sementes, essas coisas. E aí causa fermentações, fica preso, irmão, lá dentro por longos anos. Os irmãos sabiam que tem pessoas que têm fezes herida de 10 anos? Tem pessoas que têm uma espessura de fezes de 1,2 centímetros nas paredes. Agora eu vou passar esse filme aqui para vocês verem, viu? Se esse pastor está exagerando, tá? Mas você vai saber. 12 minutos parece uma hora, pastor. Mostrando a sobrecarga que as pessoas jogam nos intestinos e viram uma lixeira lá dentro. Entendeu? Então isso causa infecção. Uma vez infeccionado, dói todo o corpo,
Porque todos os órgãos têm ligação, especialmente ali, ó, esse colo intestinal. Por isso que tem que ter cuidado. Outro tipo de intestino aqui, colo, vejam aí. Olha, que situação, olha, desse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Ali, irmão, fica entupido. Não tem ali doutor para desentupir. Alguns casos, o médico, o cirurgião, corta de um lado e joga aquela bolsa para ficar de fora. Como é que chama? Pois é. E bota aquela bolsa, defecando numa bolsa. Foi assim que Deus fez? Lembra? Deus criador, viu? As fezes finas, o sinal do intestino. Quando a pessoa defeca, que as fezes são. Tem gente que quando defeca parece que é carneiro, né? De cabrito, né? Aquelas bolinhas. Não é? Tem gente que defeca assim. Rapaz, é um sinal que está numa situação. Hoje eu recebi o telefonema de um irmão me dizendo: me ensina aí, me explica que tipo de lavagem eu devo aplicar aqui com o Senhor. Porque já vai 17 dias que não defeca e está aqui na cama gritando. Eu digo: pega 1 litro e 300, 1 litro de água, 300 ml de água mineral, põe no fogo e uma cabeça de alho. Pega, tira a casca dele, que machuca todos os dentes, deixa ferver por uns 5 minutos e 3 colheres de sopa tudo de sal grosso. Ferve, tira, deixa mornar e aplique no resto. Irmãos, é um remédio que bate lá dentro e derruba mesmo e puxa. E faz isso, gente. É incrível essa lavagem. A lavagem é tal. Deu para entender? Primeiro eu faço uma massagem dele, abdominal. Massageia bem, para estimular e depois aplica. Hã? É aquele diluído meio. É aquele Cristo, né? Pendura que tem que deixar uma altura de 2, 3 metros de altura para descer pela sonda ali, introduz para descer na força da gravidade. Irmãos, não tem igual hoje, não ficou mais isso. Então, irmãos, tem muita gente que morre nessa situação. Milhares de pessoas. Milhares. Toda pessoa que tem esse problema tem problema hemorroidal. Está entendendo? E ninguém fica canceroso sem hemorroida, viu, meu querido? É um sinal triste. Adiante. Vamos lá. Aqui está outro tipo. Está vendo? Ó, outro tipo ali. Ó. Ali é difícil. A pessoa sofre, grita, geme, chora. Às vezes o cirurgião vai lá, corta, tenta fazer que nem um mecânico, o carro chega lá na oficina e começa, como diz o bairro, começa a negar, corta aqui, solta ali. Isso não resolve, irmão, porque isso ali é carne mesmo. E é uma ligação com os neurônios, e desnorteia o ser humano, o emocional. Gente, o ser humano é tridimensional. Por isso que o nosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo. Como o Espírito Santo habita no ser humano assim? Seria conivente com os filhos. Deus espera que cada um cuide-se pelas orientações que recebe. Adiante. Agora os senhores vão ver aqui, vejam bem, um colo normal feminino de uma mulher, tá? Ó, aqui os senhores estão vendo o útero, as trompas, tudo direitinho. Mas quando a mulher tem muitos filhos, como era no passado, e
que hoje também tem pouco, mas que não se preocupa em fazer um exercício, não se cuida em saber comer, como de qualquer jeito, começa a deformar. Você vê, irmãos, a gente vê uma moça hoje, 14, 15 anos, ela está no auge, não é? Aí a moçada não pode vê-la, porque ela está. Ah, ela é com pedação, aquela menina, aquela boneca. O tempo vai passando, ela pensa em casar. Aí vem o filho, vem doido, daqui a pouco deforma. Aí é nádega para trás, barriga para frente, toda deformada. E o marido começa a olhar, ele só vê o passado. Mas não é assim? Ele só vê o passado, ela olha para ele olha para ela, mas não consegue entender que aquela é ela. Ele só vê o passado desse não, essa mulher. Irmãos, é dor para lá, é dor para cá, é problema grave. Por quê? Porque negligenciou, não cuidou-se. Por outro lado, tem senhoras que têm 2, 3 filhos e não parece que é mãe. Primeiro porque tem uma consistência física e zero. E então faz exercício, se cuida, né? Aquela estética. E tem uma não, e vira mesmo aquele balaio, é uma coisa triste. Não, mas eu estou falando, não afetando ninguém não. Como também tem homens assim. Como também tem homens assim. Tem homens que parece que vão parir. Mas não é verdade? A realidade é essa. O que é isso? Negligência às vezes da saúde. Por isso que na dieta tem ali o apelo magro e forte. Não é obeso, chato. Entendemos, irmãos? Temos que ter cuidado em adorar o Senhor. A gente adora a Deus no corpo, na mente e no espírito. Mas a gente só se preocupa com o lado espiritual e o corpo defasado e o emocional descontrolado. É uma verdadeira adoração isso? Está vendo como a coisa é séria? Agora adiante, vejam bem, quando não cuida, quando a mulher não se cuida, o que acontece, irmãos? Esse quadro é triste. O colo prolapsado com pressão sobre o útero, está vendo? Observe que o óvulo não pode passar trompa de falópio. Prende. Tem mulheres que passam 3, 6, 1 ano sem o ciclo menstrual. Por quê? É muita Coca-Cola, é muita galinha de granja, é muito chocolate. E aí vai. Aí isso complica, dificulta. E o resultado, aí o intestino transverso, sabe, irmão? Vai descendo lentamente e apoia em cima do estômago. E do estômago vem para cima do útero. E pronto. E a mulher sofre. Aí o cirurgião vai lá, você está com queda de útero, vai ter que amputar. Mas o problema está, só vai no efeito, mas não vai na raiz. Aí vai lá, amputa o útero da mulher. E o problema continua. Especialmente quando é obesa. E traz problemas. Resultado, irmãos, o resultado que as mulheres sofrem, sentem dores às pernas, nervo ciático, coluna, tudo dolorido, e torna-se uma pessoa, como diz Salomão, não tem prazer em viver. Ó Senhor, tira a minha vida. Eu vejo muita gente falando isso, desejando a morte, se sente infeliz. E diz o apóstolo Paulo, cuidado, não erreis, porque tudo aquilo que semear, isso também se fará. Não é a velhice, irmãos, que leva a isso, é a negligência dos anos. Por isso que Deus chama a igreja para o movimento reformatório. Não somente do lado físico, mas para ter realmente uma lucidez maior e desenvolver espiritualmente.
Bom, agora vamos para terminar. O homem é o governo do seu próprio fruto. E o processo começa onde? E termina onde? Deu para entender? É incrível isso aí. Você é o que você come. O homem é o governo do seu próprio corpo, irmão. Termina a sepultura. Irmãos, eu só vou contar uma experiência para a gente terminar, que o tempo já chegou. Eu estava. E o purê de batatinha, sabe? Mas eu quero saber, pastor. Ele já perguntou 3 vezes. E a batatinha não vai sair hoje não? Já que o irmão lembrou a história da batatinha, irmãos, batatinha não é alimento para ninguém. A batatinha ela é considerada o porco do solo, tá? Foi comprovado, procure um documentário, em forma de livro chamado Os Intoxicados. Esses dias, a Record teve a coragem de mostrar esse artigo e a coisa foi bavaria, assombrou. A batatinha, irmãos, ela parece que é boa. Muita gente, pega a batatinha, deixa de molho à noite e tal, e de manhã cedo você pega, rala lá direitinho, tira o suco e toma. Para você que está com inflamação estomacal, muitas dores, ela é altamente analgésica. É típica, mas é uma farsa. Porque ela depois vai e se aloja no córtex e nos nervos cerebrais. Milhares de pessoas hoje têm problema de neurismo, tumores no cérebro, graças à batatinha. Milhares de crianças nascem já com deficiente daqui da medula, que dá uma doença chamada medula bífida. Então os cientistas pesquisaram porque nos Estados Unidos milhares de crianças nascem sem a medula bífida, sem a medula incompleta. Aí foram à busca das mulheres gestantes, milhares eles pesquisaram e fizeram uma pesquisa procurando saber qual a alimentação que mais ingerem. 90% delas diziam batatinha. E o americano É doce, deve estar doce. é louco por batata. É louco por batata. Batata frita, batata cozida, batata assada, patê de batata, essas coisas. E foram para o laboratório. Descobriram que ela não é um alimento. É um tubérculo altamente violento. Aí ela já vem, pastor. De cada 100 gramas de batatinha, a senhora usa agora. Ela guardou na geladeira. Porque ela já nasce da planta assim. Verdade, porque ela absorve. Ela é um porquinho no É chão. como diz o café, que o café né, ele não é uma droga, né? Já, por exemplo, uma mulher contou a mim. Ela estava na Bahia, ela disse que o café era café. Então veja bem, em cada 100 gramas de batatinha, ela tem 5 miligramas da substância de maconha. Deu para entender? Em cada 100 gramas de batatinha, ela tem 6 gramas de cafeína. Ela tem substância da maconha, ela tem substância da cafeína, ela tem substância do cigarro, do veneno mais violento. São 6 tipos de venenos. Por isso que a pessoa come, porque ela atrai mesmo. Não é? E é saborosa, né, irmão? Daquele purê, E é gostosa, né? Pureção, né? Purê, né? Purê gostoso. Isso é o que você come. Então, irmãos, o governo americano tomou uma posição de a McDonald's não usar batatinha, a maior consumidora de leite de soja
do Brasil a gratidão no país, lá na América. Aí vem que aqui é de São Paulo. Entendeu agora, minha querida? Eu posso dar o nome direitinho as páginas, viu? Então, irmãos, a história. Aí eu cuidei de uma irmã em Aracaju, uma senhora. Era umas 9 horas da manhã na sexta-feira, estava na clínica. Aí chegou uma irmã da igreja que diaconisa a chefe, mais uma sobrinha. Chegou lá, muito agoniada, triste, dizia: Pastor Luiz, viemos aqui para o senhor ir lá no hospital João Alves, para orientar minha tia que está em estado deplorável. E o médico falou que não tem mais jeito. Ela está há 15 dias já no hospital, o abdômen cresceu demais, inchou, é um calor, ela grita, ela geme, toma morfina e não tem jeito. Toda inchada. Eu digo: meu irmão, o que é que eu vou fazer no hospital? Se lá já tem seu método convencional, não é? Então, não tem como ir lá. Eu posso ir lá, não é? Conversar com ela, orar, mas eu não posso chegar lá para fazer isso, que lá não tem. As terapias para fazer lá é diferente. Então, vamos trazer aqui para mim, se o permite. Eu digo: eu não permito, porque dá 4 horas da tarde é que fecha e só de segunda. Quem vai ficar com essa mulher? Eu não vou ficar. E se eu levar para minha casa, o senhor pode ajudar, pode orientar? Eu digo: posso. E ela foi com uma sobrinha, a sobrinha enfermeira, que trabalhava no hospital. Aí meus irmãos saíram. Quando deu umas 3 horas da tarde, umas 15 horas, aí ela telefonou para mim e disse: pastor, minha tia está aqui. O senhor pode me ver? Digo: posso. Aí os meninos que trabalhavam lá, os funcionários, estavam saindo. Peguei o carro e fui. Bom, ela morava lá, eu morava bem perto da casa da irmã Maria, e também a casa dela, bem perto, a igreja, quase em frente. Tem uma praça, morava do outro lado. Irmão, quando eu cheguei lá, estava aquela senhora numa palidez, muito pálida, muito inchada, uma febre causticante, toda inchada. E eu olhei para aquela senhora e aprendemos a diagnosticar, né? E olhando para ela na esclera, estava toda lá, mostra assim alagamento, e a esclera está uma cor toda marronzada escura. E ali quer dizer alagamento fecal. Aí eu olhei assim: o que está matando essa senhora é que ela está entupida, congestionada, e ela tem fezes até o estômago. Aí eu saí, ela pegou na minha mão, apertou e apelou para ajudá-la ali, estava suando, e um ventilador em cima para combater. Eu disse: faça as compressas, massagens com água fria, não é? Põe a cataplasma do barro no ventre e tal. E saí. Quando cheguei lá na cozinha, estava a nossa irmã. Disse: irmã, a sua tia está cheia de fezes, e tem fezes até o estômago. Olha, só se Deus quiser fazer um milagre, mas a situação dela é super grave. Mas pastor, fez sim. Aí a menina, a sobrinha dela, filha daquela senhora doente, aí ia passando, ela chamou a sobrinha e disse: viu, o pastor falou aqui que essa mulher, sua mãe, está morrendo porque está cheia de fezes até o estômago. Ela disse: o senhor falou uma coisa dessa? Ela passou tantos dias lá, tirou tantas, fez tanta exame, radiografia e tudo. Digo: minha filha, mas localizou os intestinos dela e viu como é que estava, está nesse estado. Ela aí olhou para mim bem sério: é possível uma coisa dessa? Tudo bem. Ela disse: mas vou embora, a senhora põe a cataplasma para aliviar, não é? E o que é que vai dar?
Quando eu saí dali, 2 horas depois, aquela senhora fechou os olhos, faleceu. Aí eu fui para casa, fiz o pôr do sol com a esposa, ia ter uma comissão, e eu fui para aquela comissão. E não demorou muito, eram umas 9 horas, a igreja fica na parte superior. Quando fomos descendo a escada, ia chegando a funerária trazendo o caixão. A irmã diaconisa-chefe não foi à comissão. Aí as irmãs da comissão, olhando assim, disse: ué, quem foi que morou na casa de Maria? Não é possível, Maria não veio, o que é que houve? Digo: então, tenha calma. Foi a tia dela, tenho certeza, porque chegou realmente doente e em estado muito deplorável. Irmãos, aí os irmãos saíram e eu fiquei com um ancião, deixei a porta da igreja e saí vazio, atravessamos a praça, chegamos lá naquela casa, aí estavam os parentes, os vizinhos, amigos, angustiados, e aquela menina enfermeira chorando porque perdeu a mãe. Já tinham dado o pano no corpo, né? E agora iam colocar no caixão. No desespero, ao invés de pegar a região do tórax dela para levantar e as pernas para botar no caixão, aí pegaram aqui da parte das pernas e levantaram. E quando foram puxar para colocar no caixão, o pescoço dela declinou e abriu a boca, irmão. E saiu muitas fezes. Coisa mais ruim. Vomitou fezes até no meio. Aí a filha, desesperada, olhou para mim, correu para cima de mim e abraçou: ô pastor, bem o que o senhor falou. Que coisa horrível, minha mãe estava desse jeito, congestionada de fezes. 35 milhões de brasileiros estão nessa situação. Espero que você não esteja nessa. Porque come e bebe erradamente, os anos vão passando, isso vai alagando, vai acumulando e chega a essa situação. Infecciona os intestinos, inflama, o sangue fica pútrido, e milhares morrem nessa situação. Tem pessoas que comem muito e defecam pouco, essa é a realidade. E aí vai acumulando. Meus irmãos, entenderam? É nos intestinos onde congestiona e aí se proliferam as enfermidades. Vírus, fungos, bactérias. Começa lá. Deus está chamando a igreja para uma mudança. Reforma. É a reforma na força de Deus, pela fé em Cristo, que dá condições de vencer o pecado. Amém. E Deus nos abençoe. Amém. Aí diz Salomão: lembra do teu Criador. Cheio da tua mocidade. Então vamos para pé e se agradecer ao nosso Deus.